Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez, sejam bem-vindos. Trabalhando mais um ecossistema do nosso Brasil, do nosso país, os Pampas, né? Este exercício é exclusivamente falando sobre essa região de Pampas existente no continente sul-africano e no nosso país, tá? Então, o primeiro diz assim: os Pampas do Brasil também são conhecidos como campinas, vegetações úmidas, restingas ou campos sulinos. Campos sulinos ou campos, né, regiões de campos, é a outra indicativa para os Pampas que são localizados no Rio Grande do Sul, no sul do país. Por isso que tem essa nomenclatura. Então, seria a letra D. A segunda questão diz assim: os Pampas abrangem quantas unidades federativas? Duas, uma, três ou quatro. Unidades federativas são extensões em relação aos estados, né? Em que estado ou em que estados ele está? Só em apenas uma unidade federativa, que é exclusivamente o Rio Grande do Sul. E os Pampas, ele se localiza apenas na região sul-grandense, tá certo? Então, em apenas um estado brasileiro, por isso que é chamado de uma unidade federativa, tá? Continuação, né? Terceira questão. Quanto à vegetação, os Pampas têm que predominância? Florestas, arbustos de estratos diferentes, estratos quer dizer de tamanhos diferentes, gramíneas e cerrados, apenas as vegetações rasteiras e de coqueirais, não é? Então seria gramíneas e cerrados, são pequenas elevações, né? Tem florestas, mas assim muito raro, regiões de florestas, mas muito raro. A predominância mesmo é mais de cerrado e de gramíneas, de vegetação baixa, pequena, tá? Então, letra C. Quarta questão. Quantas bacias hidrográficas estão presentes nos Pampas? Apenas uma. Um total de duas, três, ou concentra uma grande quantidade de rios, mas não tem bacias, né? É um total de duas. Essas duas bacias promovem vários afluentes e rios, muitos rios, e que abastece as cidades costeiras, não é? Onde existe aí o deslocamento também, não é? Nessa que se trabalha o deslocamento por conta da pecuária existente no estado. Mas são duas grandes bacias hidrográficas que existem. Quanto à hidrografia, são duas, tá? Quinta questão. Quanto ao clima, os Pampas apresentam clima frio, clima temperado, clima subtropical frio ou clima seco? É um clima subtropical do tipo frio, não é? Chega a 19 graus, a temperatura mais baixa. Então, assim, é um clima realmente assim puxando mais para o subtropical frio, né? Aquele clima, aquela região onde as temperaturas atingem níveis mais baixos do país, tá? Sexta questão. O solo dos Pampas, que predominância apresenta? Solo arenoso, solo fértil, solo de cascalhos com umidade ou solo com pouca umidade? É um solo fértil, né? Diferentemente do solo da Mata Atlântica ou mesmo da Amazônia, que são solos pobres, o solo dos Pampas é fertilíssimo, né? Porque advém também da terra roxa, que são sedimentos de vulcões. Então, a terra onde há essa sedimentação vulcânica, e a terra, por ser roxa, tem muitos nutrientes, muitos minerais, e é por isso que são tão utilizados na agricultura. Sétima questão. Quais as atividades econômicas mais presentes nas áreas dos Pampas? Extrativismo mineral, extrativismo vegetal, agricultura e mineração, agricultura e pecuária. Acabei de dizer, né? A agricultura é uma delas e pecuária, tá certo? Então, a agricultura e a pecuária são as mais fortes dentro dos Pampas, né? E a agricultura, principalmente,
por conta do solo em grande fertilidade, apesar de que isso prejudica muito, né, a conservação da região dos Pampas, porque essa explorativa ela tem que ser controlada, inclusive. Oitava questão. Por que o solo dos Pampas tem uma peculiaridade para a agricultura? Por ser um solo úmido, por ser cerrado, por ser arenoso ou por ser terra roxa? Por ser terra roxa que vem de sedimentos vulcânicos, como eu já falei anteriormente. Então, essa questão praticamente já foi respondida, né, anteriormente. Muito fértil por conta dos minerais existentes, das lavas, né, vulcânicas, enfim. 10ª questão. Quanto ao destaque da fauna, quer dizer, dos bichos, dos animais, predominam-se que tipo de animal em destaque? É muito extenso, mas existe uma predominância de espécies, que nem é micos, nem é onça, nem é javalis, nem é boi, nem é peixe, só as aves. Tá? Então as aves realmente têm um destaque predominante quanto aos bichos, quanto aos animais existentes nas regiões dos Pampas, tá certo? E aí, gente, está concluída a nossa revisão e a nossa correção sobre o exercício referente aos Pampas, ou seja, o nosso trabalho do sul do país, né, da nossa região do Rio Grande do Sul, onde a região de Pampas é predominante nessa unidade federativa. Até a próxima.